Senhor Jesus. Digno é o Senhor, ó Deus, de toda adoração, de todo louvor. Digno é o Senhor, ó Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Que a tua palavra diz através de nós lutando contra a carne, contra a sangue, mas nós estamos lutando contra principados, potestades, contra malignos que te protejam sobre as regiões. Meu Deus, que as categorias, Senhor Deus, da palavra de Jesus. E nós temos que livrar da oração sobre o nosso lar. Nós precisamos deixar sempre a nossa razão, a pessoa natural. Amém. Quero cumprimentar todos os irmãos com a santa palavra do Senhor. Convidar os irmãos a colocar de pé, nós fazemos uma oração juntos. Oh, glória a Deus. Vamos falar com o Senhor. Querido e eterno Deus, nesta manhã, nós nos encontramos, ó Deus, nesta casa, Senhor Deus, querendo ouvir a sua voz, representa abaixo do Senhor, aquilo que eu acredito que o Senhor tem para nos transmitir nesta manhã. Espírito Santo do universo, abra os nossos olhos, nos dê entendimento na tua palavra, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, a revista Escola Dominical nos faz uma sugestão de alguns louvores da harpa, e entre eles um é o 75, o 75 da harpa cristã. Faz muito tempo que eu ouvi esse louvor, mas vamos tentar cantar o 75. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus a quem deves no corpo exaltar. Não enches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a alma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Serão-se benigno, qual morto até, na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. 400, irmãos. E no 400 também sugestão da
da lição, né? Em 400. Em 400 também uma sugestão da lição do EBD. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruta a paz de Deus, em Jesus, na rocha e na palavra, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, a bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, eu moro rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na lição de número 2 dessa lição, desse trimestre, e hoje nós vamos falar sobre imagens bíblicas da igreja. Como eu disse ontem, esta lição em teologia ela é chamada de eclesiologia, ou seja, o estudo sobre a igreja, os fundamentos da igreja, a natureza da igreja, a história da igreja, entre outras coisas. E hoje nós vamos falar sobre imagens bíblicas da igreja. O texto áureo está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a verdade prática, esse é o texto áureo. E a verdade prática é, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. Então hoje nós vamos falar sobre imagens bíblicas da igreja, ou seja, a igreja é apresentada na Bíblia com algumas imagens, ou melhor, a igreja é apresentada na Bíblia de algumas formas, por exemplo, o corpo de Cristo, sacerdócio real. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Amém? Leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 32, e 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. Eu quero pedir o auxílio dos irmãos. Eu vou ler o versículo primeiro, os irmãos o segundo, e aí sucessivamente, tá bom? Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao versículo 32. Eu leio o versículo 25, o outro irmão 26, 27, até finalizar no versículo 32, e depois nós vamos dar um salto lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Eu abro a leitura no versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e incorruptível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe,
e unir-se-á à mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste então a misericórdia. Irmãos, na lição passada, o nosso irmão Dargan, ele ministrou sobre a origem da igreja. Como surgiu a igreja. A igreja ela inicia-se em Atos Apóstolos, capítulo 2. Com a vinda do Espírito Santo, a igreja então ela é fundada, e ali nós temos o começo da igreja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as imagens bíblicas da igreja. E na próxima lição, o nosso irmão Moisés vai falar sobre a natureza da igreja, a essência da igreja. Claro que nesse momento eu preciso fazer algumas ressalvas aqui para os irmãos entenderem. Quando nós falamos de igreja, logo vem à nossa memória o templo e o ministério que nós pertencemos. Então nós falamos, eu sou da igreja Assembleia de Deus Unidos para Cristo, eu sou da igreja Assembleia de Deus, entre outras coisas. Mas nós precisamos entender que igreja não é só a instituição. Biblicamente, a igreja não é a organização, e sim o organismo. Então, quando aparece o texto na Bíblia, igreja, aqui não vem para que nós venhamos entender um templo físico como esse que nós estamos, nem a instituição que nós pertencemos. A igreja é o organismo vivo, ou seja, todos os cristãos salvos estão em todas as denominações religiosas. Tá bom? Então, aos pouquinhos eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos começar aqui. A igreja de Jesus Cristo ela é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo, que comunica o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Nós vamos falar sobre as várias imagens bíblicas, ou as várias formas que a igreja é retratada, mas todas elas sobre essa tríade. A igreja como o relacionamento, nós nos relacionamos com o Eterno, com o Senhor Jesus. Aí nós vamos falar sobre a imagem da igreja como noiva, como esposa e como rebanho. A função, ou seja, as funções da igreja, e aí nós vamos falar a imagem como nós somos geração eleita, sacerdócio real, o que é ser nação santa, povo adquirido. Depois o corpo de Cristo, depois nós vamos falar sobre a habitação de Deus. A igreja ela é a habitação, ela é a morada de Deus. Então nós vamos falar sobre as imagens do que é ser um santuário e o que é ser a casa de Deus. Bom, vamos começando aqui. Há imagens que descrevem um relacionamento. A noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 2. Convém destacar que a palavra grega partenos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Irmãos, no Velho Testamento nós temos essa figura. O pai é apresentado como esposo e a nação de Israel é apresentada como uma esposa. Nós temos uma melhor definição disso, uma melhor descrição disso no livro de Oséias, quando o Senhor Deus levanta o profeta Oséias e manda que Oséias casa com uma prostituta, e através do casamento de Oséias há uma representação do relacionamento do pai, sendo o esposo, com a nação de Israel, uma esposa infiel. Agora, no Novo Testamento, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é apresentado como o noivo e a igreja como a noiva.
nós somos a noiva de Cristo. Vou repetir novamente, no Velho Testamento a figura do esposo é do pai, e a figura da esposa é a nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus, a sua figura é de noivo, e a igreja é a figura da noiva. É claro que aqui, nesse primeiro subtópico, o autor está falando sobre isso, né? A noiva de Cristo, uma das imagens da igreja é ela ser a noiva, ou seja, ainda não contraiu núpcias. Por isso que nós pregamos ou ensinamos sobre as bodas do Cordeiro. Quando que vai acontecer as bodas do Cordeiro? Quando a igreja for arrebatada aqui nos céus, ter as núpcias, ou seja, o encontro real. Amém? Só que o autor também ele coloca sobre a esposa de Cristo. E aí está no segundo tópico. Paulo retrata também, de forma vívida, a imagem da igreja como esposa. Está em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao versículo 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja, ele é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então, primeiro, a primeira imagem da igreja, ela é a noiva, ou seja, virgem, pura, santa, sem mácula. A igreja é a noiva de Cristo que aguarda o relacionamento triunfal. E a segunda imagem que nós vamos retratar é a imagem da esposa. Lembre-se que eu disse que no Velho Testamento a esposa é Israel e o esposo é o pai. No Novo Testamento, aqui Paulo usa a alegoria dizendo que nós somos a igreja de Cristo. Deixa eu fazer uma segunda ressalva quando eu comentei sobre o que é igreja. Igreja não é o templo, igreja não é instituição. Hoje tem uma moda muito feia, né, irmãos? Eu, pessoalmente, eu acho horrorosa. Que a igreja de Cristo, ela está trazendo muitas coisas para o mundo, e algumas coisas terríveis. Onde isso é chamada church. Onde você passa, hoje não está lá mais igreja, church. Church é uma palavra inglesa que significa igreja. Então, o brasileiro que quer americanizar tudo, né? Gospel, que é evangelho, church, que é igreja, na verdade, não tem absolutamente significado nenhum. Se fosse tentar trazer a ideia real, deveria trazer do grego ou do hebraico, que são as línguas que a Bíblia é escrita, né? Principalmente no Novo Testamento, que é o grego. Mas vamos voltar aqui. Eu vou pedir para os irmãos, acho que na própria revista tem, mas se os irmãos quiserem ler sobre o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao versículo 32, que é o texto que o autor escolhe para poder falar sobre a imagem da igreja como esposa. Ele diz assim: olha, vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Esse texto nós usamos muito em casamento. Todo relacionamento, todo casamento, a realização do culto de casamento, nós usamos esse texto. Então, vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, pulga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à mulher, e serão ambos uma só. Grande é esse mistério. Que mistério que ele está falando? Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Que mistério? Esta união de Jesus com a igreja. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer casamento, eu estudando esse texto aqui, né? Geralmente, quando você vai estudar um pouco para fazer a realização do culto de casamento, eu fui estudar alguma coisa e o autor dizia, um dos livros que eu peguei, o autor falava algo que eu achei muito interessante. Ele dizia o seguinte, que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. E Cristo entregou-se pela igreja.
E ele usa uma coisa interessante, ele fala, assim como Jesus lavou os pés da noiva, da igreja, e ele pega aquela referência, quando Jesus lava os pés dos discípulos, aí o marido também deve amar a esposa a ponto de lavar os próprios pés da sua esposa. Ou seja, isso fala de um amor incondicional, isso fala de um relacionamento saudável, de uma entrega plena e total. Esta é a imagem. Está dando para os irmãos entender? A primeira imagem de relacionamento fala da noiva, e a segunda fala sobre a esposa. A igreja é a esposa de Cristo. Vamos para o terceiro subtópico. Rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo nos exortou. Aqui a igreja é retratada como um rebanho. Atos 20 e 28. Abra sua Bíblia em Atos 20 e 28, irmãos. Atos, capítulo 20 e versículo 28. Nós estamos falando sobre as imagens da igreja, como que ela é retratada. A primeira igreja ela é retratada como a noiva de Cristo. A segunda imagem que nós analisamos é que a igreja é retratada como a esposa de Cristo. Atos 20 e 28. Está escrito: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos. O apóstolo Paulo está pregando aqui diretamente para os pastores, para os presbíteros, para aqueles que eram os líderes da igreja. E então ele fala: olhe por vós e pelo rebanho a qual o Espírito Santo vos colocou. A igreja aqui ela é chamada de rebanho, e a figura de rebanho aqui é a figura do pastor que cuida das ovelhas. Tanto é que o termo pastor, ele vem dessa alegoria, ou seja, aquele que cuida das ovelhas. A igreja é representada como ovelhas, e o pastor como aquele que cuida das ovelhas. O apóstolo Pedro mesmo fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 5, que Jesus, ele é sim o sumo pastor da igreja. Embora nós tenhamos os pastores, humanamente falando, e eu sou um deles, o sumo, o supremo, o líder maior, o pastor maior é Jesus. E a igreja, ela é o rebanho. Então, cada crente é uma ovelha. Irmãos, vou voltar a mente dos irmãos para aquilo que eu disse no começo. Igreja não é simplesmente uma denominação. Quando nós falamos de igreja, a primeira coisa que vem à memória é a denominação a qual nós pertencemos, ou seja, Assembleia de Deus Vidas para Cristo, Universal, Deus de Amor, Batista, etc. Igreja existe como organização e a igreja como organismo. Como organização, a igreja tem um pastor presidente. Como organização, a igreja ela tem uma RI, ela tem uma ata, ela tem um templo, ela tem regras. A igreja como organização. A igreja como organismo, Jesus é o supremo pastor. O Espírito Santo escreve a Bíblia, escreve a lei de Deus nos nossos corações. E nós somos submissos à vontade direta do Pai. Deu para os irmãos entender? Com isso eu preciso dizer o seguinte: a igreja ela não tem dono, ela não tem proprietário. Quem é o dono e proprietário da igreja é Jesus. Deu para os irmãos entender? Por mais que nós tenhamos um pastor presidente que nos representa de forma legal diante dos meios, nós precisamos entender que o verdadeiro, supremo, sublime pastor se chama Jesus, e a igreja ela pertence a Jesus. Então a igreja ela é a noiva de Cristo. Quando eu entendo que a igreja é a noiva de Cristo, eu tenho pela igreja respeito, eu tenho pela igreja amor. Embora nós olhamos para a igreja, é natural que como pastor e como pregador, nem sempre nós olhamos e vemos os membros que são fiéis, amorosos. Geralmente o que se destaca mais é aquele crente rebelde, é aquele crente desobediente, é aquela pessoa que mal vem à igreja. E quando nós vamos pregar, às vezes trazemos algumas mensagens fortes e exortativas para o todo, mas a correção é para uma única pessoa. Mas eu, como pregador, nunca posso esquecer que a igreja é a noiva de Cristo. Eu quero que você entenda isso de uma forma. O nosso irmão Darlan e o nosso irmão Giza, eles estão noivos. Imagine se eu chegar aqui, nosso irmão está com um exemplo.
Só para os irmãos entenderem. Eu chego aqui e começo a esculachar a irmã Gisa na frente do irmão Darlan. Começo a falar coisas horrendas, horrorosas para a nossa irmã Gisa. Estou falando para ela. O irmão Darlan vai ficar satisfeito? Qual vai ser a primeira reação do Darlan? É me apoiar quando eu estou xingando a irmã Gisa, quando eu estou falando mal da irmã Gisa, quando eu estou deturpando a moral da irmã Gisa? O irmão Darlan vai falar, realmente, o pastor está certo. Claro que não. Ele vai fazer o quê? Vai defender a sua noiva. Não, fica aí, pastor. Por quê? Porque o irmão Darlan, quando está namorando, é noivo, que ele já tem em si que ele tem que proteger, cuidar, guardar. Se nós entendemos que a igreja é a noiva de Cristo, quem cuida, defende e guarda a igreja é quem? Cristo. Da mesma forma, quando nós entendemos que a igreja é a esposa de Cristo, dá um exemplo, eu chego no irmão Michel, o irmão Moisés está junto com sua esposa, o irmão Michel, e eu chego e começo a ofender a irmã Michel, xingar a Michel. E o que Moisés vai fazer? De braço cruzado, pastor, fique à vontade. Ela que se defenda, é isso que ele vai fazer? Claro que não. Se possível, ele vai vir em cima de mim. O que é isso? Pastor, não respeita a minha esposa, não? Toma vergonha, não é isso? Então nós precisamos entender que a igreja, sendo a noiva ou a esposa de Cristo, precisa ter respeito por ela, honrar ela, cuidar dela, entender que ela é o bem maior de Cristo. E quando eu entendo que a igreja é o rebanho, nós somos as ovelhas de Cristo. Eu preciso olhar e cuidar do rebanho, eu preciso me preocupar com as ovelhas de Cristo. Eu preciso entender que o rebanho, ele é de Cristo. As ovelhas pertencem a Cristo. Eu sou somente um mordomo, eu sou somente aquele que cuida, mas as ovelhas são propriedade exclusiva de Jesus. Tá bom, irmãos? Eu parei aqui em Atos 20, 28, né? Aqui a igreja é tratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre ovelha e pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho. Pega a sua Bíblia e abra, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 Pedro. Vamos entender qual que é o parâmetro que Pedro usa aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Os irmãos encontraram? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Você não pastoreia, não apacenta de uma forma obrigatória, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Essa palavra torpe ganância é fantástica nesse texto. Por quê? Tem muitos pastores que só pastoreiam pelo salário. Cuida do rebanho de Cristo por causa do dinheiro. E aquilo que o apóstolo Pedro fala, não, você tem que cuidar voluntariamente, não é tendo ganância. O rebanho não é um meio de sobrevivência do pastor. Vamos lá, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança. Ou seja, lembra que eu falei lá atrás? O pastor não é dono da igreja. Irmão, você tem que fazer o que eu estou mandando aqui. Não, isso é autoritarismo. O pastor, ele apacenta a igreja de forma amorosa, nem tendo como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor, ele é o maior exemplo de ovelha que tem dentro do rebanho. Embora nós chamamos de pastor, e agora estou falando diretamente com a igreja, o pastor Rafael, eu, como pastor, eu preciso ser a ovelha que dê mais exemplo da igreja. E aqui eu falo exemplo, nós estamos falando de forma litúrgica, então vamos dar um exemplo de forma litúrgica. Eu devo ser o primeiro a chegar, eu devo ser aquele que menos falta nos cultos, tenho que ser o mais frequente na igreja, eu tenho que ser o dizimista, eu tenho que ser aquele que demonstra lealdade com os irmãos. De forma moral, o pastor tem que ser aquele que os irmãos olham e falam: meu pastor é um homem digno, meu pastor é um homem que luta
para viver uma vida santa. Então o pastor, ele é, sim, a maior referência de ovelha que tem dentro do rebanho de Cristo, viu, irmãos? E quando aparecer, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então a igreja, ela é de Jesus. E o pastor, aquele que está na figura de líder da igreja, ele é é o modelo de ovelha a seguir, como disse o próprio apóstolo Pedro aqui, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Vamos agora para o terceiro. Essa tríade aqui, noiva, esposa e rebanho, fala do nosso relacionamento. Agora vamos falar sobre as imagens que descrevem a função, a ação. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Para nós entendermos toda a declaração aqui, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, você tem que abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, Êxodo 19, 5 e 6. Para nós entendermos toda esta configuração aqui, o que é ser nação eleita, o que é ser sacerdócio real. É claro que nós vamos explicar daqui a pouco de forma mais didática, mas nós precisamos ter como base Êxodo capítulo de número 19, versículo 5 e versículo 6. Lembre-se que estamos na escola bíblica dominical, irmãos. Aleluia. A escola bíblica é isso, para nós tirarmos dúvidas, fazermos pontuações, colocações. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardais a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, particular. Na Bíblia dos irmãos está como? Peculiar também? Propriedade peculiar. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis um reino sacerdotal. Povo santo. Essas são as minhas palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor Deus chama, separa a nação de Israel, e a nação de Israel ela tem como objetivo ser isso: uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal, uma nação santa, um povo adquirido. A nação de Israel deveria ser a nação de sacerdotes que intercedesse por todo o mundo. Claro que nós vamos ver que eles falharam nesse requisito. Então nós encontramos a igreja que vai tentar realizar isso, ou vai fazer isso. Geração eleita. A palavra gêmeos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. Preste atenção, irmãos. Nós entendermos e conhecermos um pouco as palavras, é bom para nós termos um melhor significado e sentido do texto que nós estamos lendo. Quando nós falamos a palavra geração, a ideia principal que vem à nossa mente é geração. Geração é um período de anos que determina um povo, por exemplo. Na Bíblia Sagrada nós vemos que uma geração ela durou 40 anos. Às vezes um pouco mais, alguém estica para 60 anos, mas geração é o período de anos que determina uma classe de pessoas. Nós sempre falamos, nós estamos vivendo uma geração ruim. Por que nós estamos vivendo uma geração ruim? Porque os crentes de hoje, da atualidade, não se comportam como os crentes da geração passada, ou os crentes mais antigos. Porém, o autor diz o seguinte: a palavra grega gêneros também ela não só pode ser traduzida como geração, ou um período de tempo, mas também como raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios faziam parte de uma só geração, ou de uma só raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos formam uma geração eleita. Lembre-se que a nação de Israel é uma raça pura, vinda de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e segue-se até Êxodo capítulo 19. O Senhor Deus está falando: vocês são a raça que eu escolhi, o povo que eu escolhi, as pessoas que eu chamei. E a nação de Israel ela tem como algo primordial para manter a classe casta. Nós vamos encontrar no livro de Neemias, quando Neemias volta do cativeiro, ele vê que os judeus haviam casado com mulheres que não eram da linhagem de Israel. E o que ele faz? Ele faz uma purificação. Porque a nação de Israel é uma raça eleita.
Aqui, no livro de Pedro, Pedro fala que a igreja, e a igreja, ela não é só judeus, a igreja é a união de judeus e de gentios, que em Cristo Jesus foram regenerados. Nós somos uma geração eleita. Deu para os irmãos entender? Uma raça escolhida, buscada, seleta. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro escreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem o sacerdócio real. Aí, quando nós lemos a palavra real aqui, real é algo que é concreto, absoluto, não. Real aqui é que vem de reino. É um reino sacerdotal. Esta imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Lembre-se de, a nação de Israel é uma nação com 12 tribos. A nação de Israel é uma nação com 12 tribos. E uma dessas tribos é a tribo de Levi. A tribo de Levi foi a tribo escolhida para servir como uma tribo sacerdotal. Ou seja, eles não tiveram herança na distribuição das terras dadas por Josué. Eles tinham como a responsabilidade maior servir no templo, seja nos sacrifícios, nas orações. A função primordial e principal dos levitas era levar o povo ao conhecimento de Deus. E levar o povo ao conhecimento de Deus. Trazer Deus para o povo e levar o povo para Deus. Essa era a função sacerdotal. Agora o Senhor Deus está dizendo que nós, que somos da igreja, fazemos isso. Nós levamos o povo para Deus e trazemos Deus para o povo. Vamos lá. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança, aquele que é exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas a uma tribo, a de Levi. Irmãos, claro que nós estamos numa lição aqui, eu não posso entrar em todos os sentidos dessa passagem. Por exemplo, eu não posso entrar em todos os meandros dessa questão sacerdotal levítica. Mas só para os irmãos terem uma noção, o templo de Israel, nós sempre falamos do templo, que era dividido em 3 compartimentos: pátio, lugar santo e santo dos santos. Esses 3 compartimentos eles eram divididos por cortinas. O lugar, o santo dos santos, ele só poderia ser visitado pelo sumo sacerdote, ou o sacerdote maior, uma única vez por ano. O lugar santo, ele era visitado por alguns sacerdotes. A nação de Israel, ela só chegava até o pátio. Não tinha entrada no lugar santo nem no santo dos santos. Só os levitas tinham essa liberdade. Nós que somos a igreja, em Cristo Jesus, como sacerdotes, nós temos plena liberdade de chegar diante de Deus e de interceder a Deus em favor de toda a nação, de todo o mundo. Ali essa função era reservada apenas por uma tribo, que era de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. É claro, vou repetir novamente uma frase que eu sempre falo. A nossa forma de entender é muito da questão identificária, identificatória. Ou seja, eu me converti, eu era da Igreja Católica Apostólica Romana. E lá falava-se que o padre era o sacerdote. Então, toda vez que fala de sacerdote, a minha mente volta-se a esta ideia. Porém, sacerdote aqui é sacerdócio levítico. Nós somos sacerdotes em Cristo. A função principal do sacerdote era intercessão, sacrifício, comunhão direta com o Pai. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, ou seja, a oração. Isso é exercer o ministério de oração e intercessão diante do Senhor Deus. Então, a igreja é um reino sacerdotal, ou um reino de sacerdote. Cada um dos irmãos são sacerdotes. Dentro da igreja não é só o pastor, que às vezes o pastor começa a tomar alguns atributos, na visão geral, que biblicamente ele não tem. Claro que algumas funções são justamente do pastor, mas de forma geral, todo cristão é um sacerdote na igreja de Cristo.
Nação santa e povo adquirido. Ambos os crentes vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo eram representáveis e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Esta é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada, ou seja, nós somos uma nação santa. A palavra santa ela tem duas colocações. Primeiro, santa como posição e santo como prática. Santo como posição. O Senhor Jesus ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua presença. Então nós somos colocados em uma posição de santos. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Então nós somos colocados a uma posição de santos. Mas nós somos também uma nação que vivemos uma santidade progressiva. Ou seja, diariamente, constantemente, nós nos desviamos do pecado. Está dando para os irmãos entender, irmãos? Quando Paulo direciona as suas cartas às igrejas, Coríntio, Tessalônica, entre outras, ele não fala aos irmãos, ele fala aos santos. A ideia de santo aqui não é alguém que é canonizado, a ideia de santo aqui é alguém que é consagrado para o Senhor. Corpo de Cristo, essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mais do que uma organização, a igreja é um organismo. Primeiramente porque retrata a harmonia, ou seja, a unidade que há no corpo. Paulo usa esse exemplo, né? No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, ele usa essa metáfora dizendo que nós somos o corpo de Cristo. E ele usa essa metáfora para fazer uma correção à igreja de Corinto. Por quê? A igreja de Corinto, ou de Corintos, existiam pessoas que se achavam melhores do que as outras. E Paulo diz, não, nós somos o corpo de Cristo. O que é isso? Nós temos diferentes funções. Cada um tem uma função. Um prega, outro louva. O olho não pode falar para a boca que ele é mais importante. O ouvido não pode falar para os olhos que ele é mais importante. Porque se todo o corpo fosse um órgão só, um membro só, seria uma monstruosidade. É isso que Paulo está falando. Ou seja, cada um dos cristãos, na sua particularidade, na sua individualidade, faz parte do corpo de Cristo. Então, no corpo, cada um tem uma função. E, embora cada um tenha uma função, todos são importantes para o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então vamos lá, quando eu falo nós, estou falando da igreja, irmãos. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Na individualidade não existe igreja. Na individualidade não existe igreja. Eu não posso chegar e falar assim, irmãos, eu sou a igreja de Cristo. Não. Eu sou igreja quando eu estou com os irmãos. Jesus disse, se eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Nós somos igreja quando há assembleia. A ideia de igreja é essa. Nosso irmão Darlan mesmo falou isso na lição passada. O termo eclésia, que veio do grego, tinha a ideia de ajuntamento, tirados de dentro para fora. De dentro da onde? Dentro do arraial, de dentro da aldeia, para fora, para uma reunião, para um debate político, para um debate religioso, para um debate público. Então a ideia de igreja é assembleia. Nós nos reunimos, nós estamos unidos no corpo de Cristo. Então, individualmente, eu posso ser o templo do Espírito, mas jamais serei igreja. Eu sou igreja quando há ajuntamento, quando há reunião, quando há uma comunhão. Deu para os irmãos entenderem? Voltando novamente, o irmão Darlan, na lição passada, falou sobre isso. Igreja, a palavra eclésia, que vem do grego, tem a ideia de assembleia, ajuntamento. O termo eclésia significa tirados de dentro para fora. Ou seja, passava o atalaia gritando, haverá reunião, o povo saía de suas casas, saía da aldeia, se reunia em um lugar amplo, para que então pudesse ser debatido ideias políticas, religiosas, entre outras coisas. Então, desse termo, dessa ideia, surge o termo igreja. Então, nós somos a igreja, o ajuntamento, a reunião de pessoas. Individualmente não existe igreja. Individualmente podemos ser templo do Espírito, mas não igreja. Igreja só quando há ajuntamento. Um organismo vivo
Eu parei aqui, né, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo, mas mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. O que é um organismo, irmãos? Organização, vou repetir novamente, o que é organização? É a instituição, é a denominação. Eu pertenço à Assembleia de Deus Unidos para Cristo, é uma organização. Ela tem um pastor presidente, ela tem RI, ela tem regimentos internos, ela tem ata, ela funciona sobre uma série de normas internas e externas. Agora, o organismo de Cristo, o organismo vivo, ele independe da organização. Eu hoje estou na Assembleia de Deus Vidas para Cristo. Eu pertenço a esse ministério. Vou dar um exemplo, eu saio dessa igreja, eu mudo aqui de Campinas, eu vou para um lugar onde não tem Assembleia de Deus Vidas para Cristo, mas lá tem uma outra congregação. Eu me uno àquele corpo. Eu sou um organismo vivo. Ou seja, eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu prego a sua palavra. Aonde quer que eu estou servindo a Deus. A denominação, ela tem um horário de culto. Nós, por exemplo, aqui quarta, sábado e domingo, 2 horas de culto. Como organismo de Cristo, eu sirvo a Deus não somente aqui, é na minha casa, no meu trabalho, na escola, aonde quer que eu estou. Você faz parte desse organismo. Primeiramente, a analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e a união que há no corpo. Harmonia e união, é aquilo que eu falei, não pode. O ouvido achar-se melhor. Eu prego melhor, então eu sou melhor que o irmão Darlan, que o irmão Moisés. Não, pelo contrário. Um tem uma função, o outro tem outra função. Quando todos nós exercemos as funções que Deus nos chamou, quem ganha é o corpo, ou seja, todos no geral. Primeiramente, porque retrata a harmonia. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Interessante isso aqui, né, irmãos? Tudo está no seu devido lugar. E aí ele pega um texto aqui de 1 Coríntios 12. Ou seja, imagine você, o nariz, falando para a orelha. Cara, vou repetir novamente. Nós não temos tempo para poder extrair toda a realidade disso aqui. Mas imagine o nariz falando para a orelha. Não, você está no lugar errado. Você que deveria estar no meu lugar. Aí o nariz puxa o nariz para cá e a orelha para cá. Você é a pessoa que diz, não, pastor, o senhor está na função errada, eu deveria estar na sua função de pastor. Não, o senhor está na função errada, eu tenho que assumir a posição dela. Não, irmão, cada um fique na onde foi chamado. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui-se a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções do outro. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Então, Deus nos criou de forma fantástica e maravilhosa, né? Deus nos criou de forma extraordinária. Nós, o nosso corpo físico, com diversos membros, como diz o autor aqui, né? Com diversos membros, órgãos, mas todos com uma função. Nós olhamos de forma externa, nós conseguimos identificar membros, braços, pés, orelhas, nariz, boca, e a gente fala, nossa, é o corpo humano, mas o corpo não é só aquilo que é externo, algo que é interno, rins, coração, pâncreas, cada um com uma funcionalidade, as células, entre outras coisas. Isso tudo para descrever que nós, nas nossas muitas diferenças, nós fazemos parte do corpo de Cristo. A terceira classificação, o terceiro tópico, fala imagens que descrevem a habitação. Agora é forte, né? Vamos lá. Santuário de Deus, muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, ou seja, nós vamos lá na Assembleia de Deus Vidas para Cristo. Onde fica a igreja de vocês? A igreja fica ali na rua Marcelino Pascoal, 128. Aí a gente chega aqui e vê essa construção aqui. Para nós, isso aqui, não. Isso aqui é uma construção arquitetônica. O autor está dizendo que, muito embora seja comum identificar a igreja a partir de uma estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo igreja. Ela é templo do Espírito Santo. A ideia de templo aqui de 1 Coríntios 3,16 remonta ao templo judaico. Nós
Vamos continuando. A igreja é tratada como um santuário, a habitação, a morada de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele mora, habita dentro de cada um de nós. Mas, na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus, a morada de Deus, onde Deus está. Isso também significa que Deus habita a igreja, ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em profanar o santuário de Deus. Quando Davi decide construir o templo, a decisão vem de Davi, ao nome de Salomão. Né? Salomão é aquele que leva a cabo a ideia que seu pai deu. A ideia principal, nós sempre falamos do templo de Salomão, porque Salomão foi que levou a conclusão da obra. Mas quem teve a ideia inicial, primordial, foi Davi. Quando Davi disse que vai construir o templo, Deus fala para ele, Davi, uma das frases que Deus fala para ele, Davi, nem os céus dos céus pôde conter a glória de Deus. Deus não é aquele que habita, ele está somente em um local restrito. Como eu e você, por exemplo, você pergunta, pastor, onde o senhor mora? Eu falo, você mora em tal lugar, você vai lá, tem uma casa, tem um quarto, tem o meu lugar de descanso. O nosso Deus não. Nosso Deus é aquele que, o profeta Isaías fala que a terra é o escabelo de Deus, o escabelo dos pés de Deus. Ou seja, Deus é tão grande que a terra é o lugar onde Deus coloca os seus pés. Então, nessa visão, o Senhor Deus está falando para Davi, eu sou muito grande para me conter dentro de um templo físico. Contudo, Deus deu permissão para que fosse construído um templo, para que o nome dele fosse colocado nesse templo. Então, o templo que Salomão construiu trazia a identificação da morada de Deus. E aqui nós temos a igreja como o santuário, a habitação, o lugar onde Deus se manifesta, se revela. É claro que tem muitas coisas que eu precisava fazer ressalvas aqui, mas não vamos ter tempo. Vamos continuando aqui, o tempo está passando. Né? Vamos continuando. Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa, a morada, a habitação. Esse conceito, eu vou pedir dos irmãos a ler a sua Bíblia em 1 Timóteo 3,15. Eu vou ler com os irmãos, porque eu acho que esse texto é um dos textos mais fortes quando nós falamos sobre igreja. 1 Timóteo 3,15. Nós não podemos passar essa aula se nós não lermos. 1 Timóteo 3,15. Os irmãos encontraram? Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. A igreja, que é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza do quê? Verdade. Ou, em algumas Bíblias, baluartes da verdade. A igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja, vou dizer novamente, a igreja ela é a coluna e o baluarte da verdade. A verdade que é Cristo está com a igreja. Nós temos essa verdade e apresentamos ao mundo. Então a igreja é descrita como a casa, a morada. Vamos lá. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo é retratado como a casa ou a família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias fortes. Igualmente também é verdade, ou seja, famílias fracas tornam-se a igreja fraca. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Essa frase que o autor fala aqui é muito forte, né, irmãos? Aqui, ó. A igreja, isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Nós somos uma instituição social. A igreja é uma instituição social. A igreja é uma instituição social. Nós somos a família de Cristo. E aí o autor diz o seguinte, que na base da sociedade está a família, nossa família pessoal, particular, a família dos irmãos.
Uma família forte é uma igreja forte. É uma sociedade forte. Uma família fraca é uma igreja fraca. Quando eu estou pregando, eu sempre digo o seguinte, que a nossa casa, ela é o princípio do céu ou o princípio do inferno. Se você, marido, sai da sua casa de bem com a sua esposa e vem para a igreja, o culto é uma bênção. E a mulher, sucessivamente, se ela sai de bem com o marido, teve um dia ótimo, etc., vem para a igreja é uma bênção. Mas, geralmente, quando a gente está se arrumando para ir para a igreja, sempre acontece uma coisa, o marido sempre está pronto primeiro, a mulher às vezes não se preparou ainda, às vezes as crianças precisam se arrumar, o marido não ajuda, a mulher vai reclamando, tudo eu nessa casa, eu faço tudo, e aí começa aquela discussão por coisas pequenas, não, você não me ajuda em nada, porque se eu não fizer, não sei o quê, e aí os dois acabam discutindo e vêm para a igreja, um senta do lado direito, outro senta do lado esquerdo. O pastor pode descer fogo do céu no altar. E triste ainda se o marido tiver uma oportunidade. O marido da oportunidade, a mulher já pensa, né? Você está achando que você é santo, né? E cara, só eu sei quem você é. Aí quando vai embora, ela fala, você deveria ter aceitado a oportunidade. Você não deveria ter, você não é digno de estar naquele culto. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos. Eu falo por experiência própria. Às vezes a gente tem alguns igrejas. Eu me lembro quinta-feira agora, nós chegamos à igreja, lá na sede, choveu muito. Aí nós estamos com um problema na casa, molhou tudo lá. Enquanto eu fui secar, nós fomos arrumar, meu esposo sentou e eu fui contar algo que tinha acontecido alguns dias atrás com uma pessoa da igreja. E eu disse para ela, olha, não fala nada para esse irmão que eu estou falando para você. E aí eu, para cutucar, eu vou cutucar. Falei, porque você é muito fofoqueira. Mas eu falei aquilo ali brincando. E ela levou para o lado real, sério, ficou brava demais. E aí eu, não me ajudou mais. Eu puxei as cadeiras, ela não me ajudou a puxar as cadeiras. Eu sequei, ela não me ajudou a secar. E eu vi que ela estava emburrada. E a minha filha mais velha chegou e falou, papai, a mãe está muito brava com você. Eu sei. Aí depois que eu cheguei, eu fui brincar com ela. Quem ia dirigir o culto não seria eu. Quem ia pregar não seria eu. Era o presbítero de Ney que ia dirigir e tinha convidado o pregador. Foi só o presbítero de Ney chegar na igreja, ela olhou e falou assim, presbítero, não deu oportunidade para o Rafael. Ele não é digno. Aí o menino começou a rir, mas por quê? É porque ele me chamou de fofoqueiro. Ou seja, se a nossa casa está bem, irmãos, toda a igreja está bem. Se a nossa casa está forte, firmada, toda a igreja está bem. Agora, se uma família está fragmentada, fragilizada, enfraquecida, a igreja no todo, ela é enfraquecida. Porque a família, ela é a célula máter da sociedade. Não só da igreja, mas da sociedade em si. Destruir a família é destruir a igreja, é destruir a sociedade. Por isso que nós lutamos tanto contra leis que estão tentando passar no Senado ou no Congresso para tentar destruir a família. A família é o baluarte da verdade. A família é a célula máter, a família é a base da igreja. Se a família está destruída, fragmentada, fragilizada, naturalmente a igreja vai estar fragilizada. Por isso que o autor fala, famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Os irmãos querem fazer um comentário? O privilégio de ser a igreja. À luz do que estudamos essa vez, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. Ou seja, nós somos salvos, libertos, transformados pelo sangue de Cristo. A igreja é formada por homens e por mulheres. Você viu uma frase que o nosso irmão Darlan disse a semana passada. A igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. Porque ela é formada por pessoas imperfeitas. Enquanto eu, que sou imperfeito, estiver aqui, a igreja continuará sendo imperfeita. Imperfeito no sentido que somos seres humanos, temos defeitos, temos temperamentos. Um dia as coisas estão boas, nós estamos alegres. Um dia as coisas estão más, nós estamos tristes. Então nós somos pessoas imperfeitas. Isso não tira a essência da igreja, porque ela é formada por ser humano, por seres humanos. Mas nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Então a igreja é formada por salvos em Cristo Jesus. Primeiro, a igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Nós somos salvos por Cristo. Nós somos tirados de uma maçã de pecado. Nós somos atraídos para a presença do Senhor. Hoje, na igreja, nós nos relacionamos
relacionamos com Deus, falamos com Deus, buscamos a face de Deus, tentamos estar cada vez mais perto de Deus. Por isso nós fazemos parte do rebanho dele. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. Ou seja, nós que vivíamos na nação do pecado, fomos comprados, lavados, remidos, tragos para a presença de Deus, não só buscamos a Deus para termos uma comunhão com Ele, mas nós intercedemos a Deus em favor desse mundo. Nós somos os sacerdotes. Nós intercedemos pela nossa casa, pela nossa família, pela sociedade, no sentido geral. Então nós somos os sacerdotes. Diante de Deus, perante o mundo. E finalmente a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive, ou seja, Deus se manifesta, Deus se revela, Deus se torna real através da igreja. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Irmãos, Deus mora em nós, entre nós e através de nós. Deus se revela em nós, entre nós e através de nós. Tudo que nós sabemos sobre Deus, que está contido na Bíblia Sagrada, foi a revelação e o relacionamento de Deus com uma família. O Velho Testamento é a relação, o relacionamento de Deus com a família de Abraão. É o Deus que se revelou em Abraão, em Isaac, em Jacó, depois dessa família que se tornou a nação de Israel. Então, irmãos, a Igreja de Cristo, que é a família de Deus, Deus se revela, se torna real em nós, entre nós. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz desse mundo. Jesus trouxe essa identificação, dizendo que nós somos, ou seja, Deus se revela em nós e entre nós. Vamos para a parte final, para a conclusão. Nessa lição aprendemos, através de imagens bíblicas, o que a igreja é. Então a igreja é o que, irmãos? A igreja, a tríade inicial que fala sobre relacionamento. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a esposa de Cristo, a igreja é o rebanho de Cristo. A tríade da função, a igreja ela é geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja, como a habitação de Deus, ela é o santuário de Deus, ela é a casa de Deus, ela é a morada de Deus, ela é os meios pelos quais Deus se revela. Então a igreja, nessa lição nós aprendemos, são figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em um aspecto institucional como funcional. Institucional, a instituição, como que ela existe e como que ela funciona. Assim essas igrejas ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Dessa forma ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Um organismo vivo. Olha, pensa. Nós somos um organismo vivo. Irmão, só para me finalizar, existe a igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja visível? Instituição vidas para Deus. O que é a igreja visível? Templo, cadeiras, lugares. Esta é a instituição visível. A igreja invisível é os santos que fazem parte da igreja. Porque nem todos aqueles que estão na igreja são salvos em Cristo Jesus. Nem todos aqueles que vêm à igreja, que têm carteirinha de membro, que usam a Bíblia, são salvos em Cristo Jesus. Nem todos se converteram, nem todos têm um relacionamento com Deus, nem todos tiveram um encontro real com Cristo. Muitos estão na igreja porque não foram convertidos, são convencidos. E a qualquer momento eles saem da igreja, eles deixam a igreja. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora está louvando, outra hora está bebendo, uma hora está na igreja, outra hora está usando droga, uma hora está na igreja. Tatua o corpo tudo com nome, com versículos bíblicos, com imagens cristãs, mas você passa usando droga, está fumando, e aí daqui a pouco na igreja, uma hora está no mundo, a gente fala: nossa, não é crente, não é crente, é crente, não é crente, é crente. Irmãos, não. Os salvos em Cristo Jesus são identificados somente pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Imagina esse Deus olhando os céus, é que eu vou finalizar. Dentro de uma igreja que tem 100 pessoas, onde o pastor está extremamente feliz porque a igreja dele é grande, 100, 200, 1000 pessoas. O pastor fala: nossa, a minha igreja é enorme, tem uma multidão de pessoas. O Senhor Deus olha para eles e realmente vê essa igreja tão grande. Nem todos me dizem: Senhor, você é conectado também. Não é isso? Então a igreja visível é
As pessoas que nós enxergamos. As invisíveis são aquelas que o Espírito Santo identifica como reais em Cristo Jesus. Aqueles que realmente entregaram a sua vida para Jesus. Aqueles que realmente pertencem ao corpo de Cristo. Se coloque de pé neste momento para nós fazermos essa oração, finalizando essa escola bíblica dominical. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza da igreja. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu quero louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, agradecendo e agradecendo por este momento, Senhor, de comunhão que nós tivemos nesta manhã, aonde aprendemos um pouco mais sobre a sua palavra e principalmente, ó Deus, sobre a imagem da igreja retratada na sua palavra. Senhor Deus, nós aprendemos que a igreja, ela é sim, ó Deus, o corpo do Senhor, Senhor Jesus. Nós aprendemos que a igreja é sim a noiva do Senhor. A igreja é a nação, aleluia, sacerdotal, o reino sacerdotal, uma nação eleita, um povo adquirido. Nós somos a habitação do Senhor. Eu lhe peço, querido e eterno Jesus, para que o Senhor sempre esteja conosco, nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Bem, nós finalizamos e a luz Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu consegui catalogar 7 imagens. 7 imagens. Poxa, Sou bem curioso dessas coisas.